Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e que bom que mais uma vez podemos estar juntos para celebrarmos em ação de graças a Deus pelo dom de nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor Deus nos concede mais uma vez de ouvirmos a sua palavra e deixarmos que ela possa produzir frutos na nossa vida, que ela possa ressignificar a nossa vida, a nossa história. Hoje a Igreja do Brasil celebra a Santa Missa pelo sufrágio da alma de Dom Henrique Soares da Costa, falecido ontem à noite, aos 57 anos de idade, vítima do Covid-19. Dom Henrique, embora tão jovem, deixará grandes saudades na Igreja do Brasil, na sua diocese de Palmares, nos seus familiares e amigos, pelo bem que viveu, mas sobretudo pelo bem que fez por onde passou. Que o seu testemunho possa nos ajudar a também buscar cada vez mais o nosso caminho de santidade. Diante de momentos como esse, quase sempre nos vem a pergunta: por que pessoas tão boas são tiradas tão cedo, quando existem tantas aí no mundo, tão ruins? E por que será que Deus tira uma pessoa tão boa e deixa estas outras por aí? Certamente, se você nunca fez esta pergunta, já ouviu alguém se questionando. A verdade é que ao olharmos para o mundo à nossa volta, percebemos que o bem e o mal caminham juntos. Pessoas maravilhosas e que só fazem o bem, caminham também ao lado de outras que nem sempre fazem tão bem assim. Por que será que Deus permite tudo isso? Por que não intervém e castiga os pecadores, aqueles que vivem e cultivam o mal entre as pessoas? Por que não elimina da face da terra toda essa gente má e que tanto mal faz a tanta gente? A liturgia deste domingo vem nos responder, falando justamente sobre a paciência de Deus e, ao mesmo tempo, nos convida a vivermos também esta paciência e esta prudência uns com os outros no mundo criado por Deus. A primeira leitura tirada do livro da sabedoria nos apresenta um Deus indulgente e misericordioso para com os homens, mesmo quando eles praticam o mal. Isso porque Deus ama todas as pessoas que criou, mesmo quando estas praticam o mal. É verdade que em nossa cabeça, às vezes, julgamos certos males como castigos de Deus, como se Deus fosse dado a alegria de castigar as pessoas. E por vezes, até preferimos guardar a imagem de um Deus castigador, a aceitar e a acolher a verdadeira imagem de Deus, que é tolerante e justo, em quem a bondade e a misericórdia se sobrepõem à vontade de castigar. E justamente por isso, me convida a também adotar a mesma atitude para com todos. Olha, meu irmão e minha irmã, reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus, nosso Criador, nos impele, nos provoca a retomar nosso verdadeiro caminho, nosso verdadeiro sentido de ser e estar nesse mundo, para também amar, para também sermos pacientes, para também sermos misericordiosos, como nosso Pai o é. Quando reconheço a bondade de Deus, não tenho como me furtar de também ser bom, pois essa é a minha essência. Na segunda leitura da carta de São Paulo, nos é sublinhado
a bondade e a misericórdia de Deus, afirmando-nos que o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, guiando-nos no caminho para a vida plena. Assim, mediante as nossas fraquezas, as nossas impaciências e muitas das vezes, mediante a nossa falta de misericórdia para com aqueles que também nos ferem, hoje somos chamados a clamar, a suplicar o auxílio do Divino Espírito Santo de Deus sobre todos nós, para que nos conceda a graça da paciência. Paciência para lidar com os de nossa família, paciência para com os que trabalham conosco, paciência para com os que dependem da gente, paciência com o tempo do outro, paciência com os limites do outro e, por que não dizer, paciência conosco mesmo, diante de tantos momentos difíceis. Paciência para saber esperar o tempo de Deus na nossa vida, paciência de entender o querer de Deus na minha vida, na vida do meu irmão, na vida do meu filho, na vida do meu esposo, na vida da minha esposa, e acolher com alegria e em tudo dar graças a Deus. Supliquemos ao Divino Espírito Santo um olhar mais misericordioso sobre os nossos irmãos, sobre a história de vida do outro, sobre o caminho do outro, sobre os limites do outro, para que o amor possa nos ajudar a curar as feridas do nosso coração e do coração dos nossos irmãos. O Evangelho nos fala do joio que nasceu no meio do trigo e destaca toda a paciência de Deus. A presença do reino de Deus no mundo é irreversível e nele todos, bons e maus, têm lugar para crescer e amadurecer. Olha, meu irmão e minha irmã, na volta da missão dos apóstolos, é perceptível a impaciência dos apóstolos para com aqueles que não os acolheram e então vão dizer: queres que mandemos que desça o fogo do céu para destruí-los? Então Jesus critica a pressa dos apóstolos, contando-lhes 3 parábolas: o trigo e o joio, o grão de mostarda e o fermento na massa. A primeira parábola do trigo e do joio nos revela 2 atitudes muito distintas. A impaciência dos homens: Senhor, queres que arranquemos o joio? E a paciência de Deus que lhes responde: deixar crescer juntos até a colheita. Aprendamos do Senhor, meu irmão e minha irmã, pois Deus não quer a destruição do pecador e a segregação dos maus. Deus é paciente e misericordioso, lento para a ira e rico de misericórdia. Assim, na construção do reino de Deus, ao qual todos nós somos chamados a colaborar, a dar nossa contribuição, é fundamental termos paciência e sabermos esperar a hora certa para a separação final na colheita. A paciência de Deus com o joio nos convida a rejeitar as atitudes de rigidez, de intolerância, de incompreensão, de vingança, e a contemplar os irmãos com as suas falhas, com os seus defeitos, com os seus comportamentos, com os olhos benevolentes, compreensivos e pacientes de Deus. Conscientes de que joio e trigo estão em toda parte, mesmo em nossas comunidades cristãs, vemos presente tanto joio de desunião, de inveja, de fofocas, de acomodação. Mas diante dessa realidade, qual deve ser a nossa primeira atitude? Arrancar o joio do nosso meio? Não nos esqueçamos, meus irmãos,
de que o mal e o bem se misturam no mundo, na vida e no coração, de que o reino de Deus é um mundo de trigo e de joio, de guerra e de paz, de gozo e inquietação, de que o joio de hoje poderá se tornar amanhã trigo para Deus, que mesmo dentro de cada um de nós há trigo e joio, mas, sobretudo, não nos esqueçamos que Cristo ainda hoje continua repetindo: deixai crescer junto até a colheita. Ainda nos é dado um tempo, ainda temos oportunidade de voltar o nosso olhar para tantos bons exemplos que Deus põe em nossos caminhos, e com estes nos enchermos de coragem, de esperança e de motivação para transformar o mundo em que vivemos, lembrando sempre que somos chamados a não nos cansar jamais de fazer o bem. Deus é bom o tempo todo, e nós também devemos ser bons uns para com os outros. Portanto, certos de que o reino de Deus já está presente entre nós, mesmo misturado com o joio, mesmo pequeno como o grão de mostarda ou um pouco de fermento, o reino não é um condomínio fechado, formado de bons e perfeitos, mas nele estão presentes também outros, onde o amor de Deus vai introduzindo um dinamismo de conversão, de transformação, de vida nova. Que esse dinamismo de conversão, de transformação e de amor possa encontrar em mim, em você e em todos nós abertura de coração para deixarmos o Senhor ressignificar a nossa história, a nossa vida. Lembremos, Deus nunca se impõe a ninguém, Deus se propõe, e é preciso encontrar em nós disposição para acolhê-lo. Assim seja. Amém.